Você sabia que existe um livro antigo, considerado sagrado por muitos, mas que não está na Bíblia que usamos hoje? Um texto cheio de visões, profecias e revelações impressionantes sobre o mundo espiritual. Estamos falando do livro de Enoque, um dos escritos mais misteriosos da antiguidade. Mas por que esse livro, respeitado pelos primeiros cristãos e até citado no Novo Testamento, ficou de fora da maioria das Bíblias? O que ele traz de tão impactante? E por que até hoje ele fascina estudiosos, religiosos e curiosos do mundo inteiro? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque vamos mergulhar juntos na história, no conteúdo e no mistério do livro de Enoque. E você vai entender por que ele continua sendo tão importante, mesmo depois de mais de 2000 anos. Para começar, precisamos entender quem foi Enoque. A Bíblia diz que ele foi o bisavô de Noé, um homem que andou com Deus. E diferente da maioria dos homens, Enoque não experimentou a morte. Gênesis 5:24 nos diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso já desperta uma curiosidade imensa. Quem foi esse homem que não morreu, mas foi levado diretamente por Deus? Um personagem que aparece de forma tão enigmática nas Escrituras certamente teria muito a dizer. E é justamente daí que nasce o chamado Livro de Enoque. Esse livro foi escrito há mais de 2000 anos, possivelmente entre os séculos terceiro ano Cristo e o nascer, bem antes de muitos outros livros bíblicos que conhecemos, mas por séculos ele desapareceu da tradição ocidental. Durante muito tempo, os estudiosos só conheciam pequenas citações dele em outros escritos antigos. Era quase uma lenda. Até que, em 1763, o explorador escocês James Bruce viajou até a Etiópia e trouxe de volta cópias completas do livro de Enoque, preservadas pela Igreja Ortodoxa Etíope, que até hoje considera o texto parte do seu cânon sagrado. Imagine o impacto disso. Um texto considerado perdido por séculos, de repente redescoberto quase intacto. Agora vem a parte mais fascinante. O livro de Enoque não é um simples relato histórico. Ele está repleto de visões cósmicas, descrições do mundo espiritual e profecias sobre o futuro da humanidade. Ele fala sobre a queda dos anjos, conhecidos como vigilantes, que teriam se corrompido e ensinado segredos proibidos aos homens. O juízo final, com imagens poderosas sobre o destino dos justos e dos ímpios. Mistérios da criação, como a ordem dos céus, os ciclos do sol e da lua e até explicações sobre as estrelas. A vinda de um Messias, uma figura escolhida por Deus para trazer justiça e redenção, descrições que para muitos cristãos apontam diretamente para Jesus Cristo. Não é difícil entender por que os primeiros cristãos respeitavam tanto esse livro. Na verdade, ele é citado na carta de Judas, no Novo Testamento, Judas 1:14-15. Isso mostra que os seguidores de Jesus conheciam e levavam o texto a sério. Mas então, se o livro de Enoque era tão respeitado, por que ele não faz parte da Bíblia que temos hoje? A resposta é complexa. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve intensos debates sobre quais livros deveriam ser incluídos no cânon bíblico. A igreja primitiva precisava definir quais escritos eram inspirados e universais e quais deveriam ficar de fora. O livro de Enoque acabou excluído da maioria das tradições cristãs, não porque fosse necessariamente herege, mas porque não havia consenso universal sobre sua inspiração. Apenas a igreja etíope o preservou como canônico até hoje. Ou seja, não foi exatamente um livro proibido, mas sim um livro esquecido. O que chama a atenção é como o livro de Enoque descreve o universo. Ele fala sobre movimentos do sol, da lua, estrelas e calendários, com uma riqueza de detalhes impressionante para sua época. Claro, a linguagem é antiga e simbólica,
mas muitos estudiosos se impressionam com a precisão de alguns relatos. Para os antigos, isso era uma revelação espiritual. Para os modernos, uma espécie de janela para o pensamento astronômico daquela época. Mas o ponto principal não está apenas nos detalhes cósmicos ou nas descrições angelicais. O livro de Enoque traz mensagens que ecoam com as da própria Bíblia. A importância da justiça, a certeza do juízo divino, a necessidade de viver uma vida reta diante de Deus. Esses valores se alinham totalmente às escrituras que conhecemos. Por isso, muitos estudiosos veem no livro de Enoque um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, ajudando a explicar conceitos que aparecem depois na Bíblia. O fato de ter ficado de fora do cânon despertou ainda mais interesse. Para alguns, o livro de Enoque é quase um evangelho proibido. Para outros, é apenas um apêndice histórico. Mas seja como for, não dá para negar. O texto traz uma visão fascinante do mundo espiritual, como se fosse um bastidor da criação. É um livro que expande nossa imaginação e nos faz pensar em dimensões que vão além da vida material. E aqui eu quero te perguntar: você acha que esse livro deveria estar na Bíblia ou que ele cumpre um papel diferente, como complemento histórico e espiritual? Mesmo não estando na Bíblia, o livro de Enoque é valioso por várias razões. Ele ajuda a entender o contexto religioso em que os primeiros cristãos viviam. Mostra como conceitos sobre anjos, juízo e Messias já circulavam antes de Jesus. Amplia nossa visão sobre como os antigos viam a relação entre o céu e a terra. Para quem gosta de estudar a fundo a fé, a arqueologia e a história, ele é uma verdadeira joia. No fim das contas, o maior mistério não é apenas porque o livro de Enoque ficou de fora da Bíblia, mas sim como ele continua falando conosco até hoje. Ele nos lembra que, desde os tempos antigos, os homens buscavam entender o invisível, o espiritual, o eterno. E talvez a grande lição seja essa: não importa quantos livros possamos estudar, o que realmente conta é andar com Deus, exatamente como Enoque fez. E aí, você já conhecia o livro de Enoque? O que você acha? Ele deveria estar na Bíblia ou faz sentido que seja um texto à parte? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é incrível. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal Foco Bíblico. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre mistérios, arqueologia e história bíblica. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.